Fala, J.R. Vargas, aqui uma de nossas ouvintes, o seguinte, olha, meus pais não se importam com a minha opinião, acham que eu sou uma criança, apesar de ter quase 20 anos. Somos todos evangélicos, com exceção do meu irmão que está desviado. É normal irmãos brigarem? Meu irmão, como mais velho, não teria que me proteger? Quanto aos meus pais, por que eles não acreditam em mim? Será que eles têm preferência por ele? Pais fazem diferença entre filhos? Marinho, ex-subprefeito aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, bom dia, bem-vindo. Qual o seu destaque no tema de hoje, Marinho? Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos debatedores. Meu destaque vai para pais fazem diferença entre os filhos. Você está ouvindo Debate 93. Muito bem, doutora Miriam, eu começo ouvindo a sua opinião, exatamente a primeira frase aqui da nossa ouvinte, quando ela diz, meus pais não se importam com a minha opinião, acham que eu sou criança, apesar de ter quase 20 anos. Por que esse destaque, doutora Miriam? Porque o que eu estou observando aqui é uma questão de fronteira. O irmão saiu de casa, constituiu uma família, e aí ele, na relação com o irmão, ele passa a querer ser reconhecido num sistema de igualdade. O irmão constitui uma família, se torna adulto, é visto como adulto pelos pais, é visto como adulto pelo próprio irmão, mas o irmão não consegue ser visto da mesma forma, nem pelo irmão, nem pela família. Pastor Edson, o senhor está de acordo aí com a análise da doutora Miriam? Sim, nesse aspecto há uma divergência, mas é comportamental, que vai uma parte psicológica do fato da autonomia ou de busca de uma autonomia de chegar a essa idade e ter o pé de igualdade com circunstâncias diferentes. O que a gente precisa entender que dentro desse contexto de família, alguém vai amadurecer um pouco mais, outro vai demorar um pouco mais a amadurecer, fica nessa inconstância. Mas o que me preocupa com tudo isso é o descontrole da família no todo. Marinho, tá de acordo aí com a análise do pastor Ellison ou tá discordando aí? JR, vou na mesma linha, eu visualizo muito que na questão familiar, os irmãos mais novos têm a tendência em idealizar os mais velhos e desejarem muito usufruir das mesmas situações, mesmos benefícios, apesar de serem pessoas, personalidades e até experiência de vida muito diferentes. Então acho que nesse caso falta muito até essa questão da família entender, ter a sensibilidade para evitar essa crise, para evitar esses conflitos. Essa ação aí, o que você se refere, quer dizer, a uma ação no meio de um conflito, ou seja, uma pessoa que administra um conflito ou uma situação que tenha conflitos, precisa ser um pouco mais efetiva. Parece que os pais estão um pouquinho discretos nesse aspecto aí, pelo menos na leitura que a ouvinte nos faz. Ter essa visão externa realmente do fato e discernir quem tem ou não a razão, né? Porque eu acho que é até natural, eu vou me adiantar aqui um pouco em relação à pergunta que eu separei, eu acho que até natural, eu acho que é uma coisa comum, um pai ter uma afinidade maior com outro filho, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é a minha opinião, ter uma afinidade maior, mas eles não podem fazer a diferença na proteção, né? Eu acho que tem que ter essa mão forte para evitar que uma situação mais exacerbada, um pouco mais preocupante possa acontecer, como nesse caso, partir para agressão física, o que configura um certo descontrole e uma certa incapacidade de gerir esse núcleo familiar. Pastor Samuel, o seu destaque é esse, é normal irmãos brigarem? Já é uma expectativa normal? Isso acontece mesmo? Não é normal. Aqui está uma pergunta. Não é normal, não deveriam brigar. E quando há esse problema, o pastor Ellison foi muito feliz na sua primeira palavra quando ele destaca esse problema familiar. Porque os irmãos não deveriam brigar. Há discussões comuns, coisas que não chegam a uma agressão. Marinho, qual a sua opinião sobre esse assunto? É normal os irmãos brigarem? Concordo com o pastor JR, acredito que não. Eu acho que as desavenças são naturais, eu acho que os irmãos não têm a obrigatoriedade de serem iguais, desejarem as mesmas coisas, mas eu acho que enquanto família deve ser preservada e ter a sensação de cada um para se preservar a unidade familiar. Mas acho que como a doutora Miriam colocou muito bem no início da sua fala também, eu acho que é injusto a gente entender e exigir que uma jovem, uma adolescente tenha essa percepção. Eu acho que isso é uma informação, é um entendimento que deve ser transmitido enquanto família, pelos pais, pelo próprio contexto familiar, para que esse núcleo seja preservado e seja priorizado por cada uma dessas pessoas. Agora, eu acho que as desavenças são naturais, os atritos, brigas banais, mas acho que aquela coisa do carinho, do afeto de irmão, até como o pastor colocou, assim como ele é o único de 4 que é homem entre 3 mulheres, eu sou o mais novo de 3 irmãos também, então sempre sofri aquelas implicâncias naturais e não normal de irmão implicar, brigar, etc, mas sempre com muito carinho, com aquela coisa do sentimento maior. Somos uma família, somos unidos e devemos uns brigar pelos outros. Eu acho que é por aí.
Outra ouvinte dizendo, olha, os pais na maioria das vezes protegem aquele filho que dá mais trabalho. É isso mesmo, gente? Então que ele, olha, exige mais foco, mais investimento. É isso mesmo, Marinho? Eu acho que não existe uma regra, mas eu acho que... Pode acontecer, né? Eu acho que eles têm um filho que realmente precisa de um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Talvez ele até se destaque por ser um pouco mais complicado. É a tendência natural do pai olhar por aquele que precisa um pouco mais, talvez. Ouvi dizendo, minha cunhada tem 4 filhos. Tem 3 meninas e um menino. Ela trata o menino como se fosse Deus. E as meninas ficam em segundo plano. Acho que isso acontece em muitas famílias. Acontece mesmo, gente? Acontece sim, acontece sim. Acontece. A gente, quando atende família, a gente faz uma coisa chamada genograma. E aí o casal começa a contar de onde veio. E começa a contar como foi a história dos seus avós, como foi a história dos seus pais. E a gente começa a observar que é um padrão geracional. A forma como ele é tratado, ele passa também a retratar os filhos. E se houve preferência na família, ele também faz isso na sua família. Pais fazem diferença entre filhos? Marinho, esse é o seu destaque. Parece que tá todo mundo dizendo que sim, né, Marinho? Sim, JR, só acho que até como a doutora Miriam colocou agora, o limite tênue de toda essa história é que essa diferença natural, uma espontaneidade, uma afinidade maior, como o pastor colocou, ela não pode ser um desamor, né? Sim. Eu acho que esse amor maior, essa visão de família tem que ser preservada, mantida e tem que ser transferida a todos eles. Eu acho que essa diferenciação tem que ter esse limite para evitar que um seja mais ou menos amado do que o outro e possa gerar até um desequilíbrio. Mas acho que a diferença, ela é espontânea, é natural e tem que ser vista e garantir um equilíbrio entre a família. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Haroldo de Oliveira agradece aqui a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Elison Amaral, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, deixo para todos, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, nega a fé e se torna mais do que incrédulo. Doutora Miriam Ribeiro, obrigado, um abraço, parabéns uma vez mais pelo seu aniversário. Muito obrigado por estar aqui, eu agradeço o convite que me foi feito para participar dessa mesa honrada. Marinho, muito obrigado, meu irmão, grande abraço. Abraço, JR, nossos ouvintes, a todas as famílias que nos ouvem numa realidade tão difícil como hoje, a família, nosso grande refúgio, nosso grande estímulo, um abraço a todos aí.